Bem, vou começar aqui a quarta videoaula para a turma 701 do Colégio Meta da disciplina Matemática. Bem, vou dar início ao segundo bimestre, cujo assunto é ângulo. Bem, nós já sabemos que ângulo ele é sempre medido em graus e o instrumento dele seria transferidor. Então, mas a unidade de medida de um ângulo é sempre em graus, que é simbolizado com uma bolinha, né? Por exemplo, 5 graus. E os submúltiplos do grau, nós temos o minuto e temos o segundo. Então, note o seguinte, sempre que tiver essa bolinha aqui, essa bolinha significa graus. Sempre que tiver um tracinho, tá? Um tracinho significa minutos. E tiver dois tracinhos, significa segundos. Legal? Então, ó, mais uma coisa. É comum o aluno fazer o seguinte, 5 e aqui, ó, e botar um tracinho. Isso aqui não é graus, é quinto. Então, para simbolizar graus, é só a bolinha, não pode ter esse tracinho aqui embaixo. Bem, mas nós podemos converter de graus para minutos. E como é que nós vamos fazer? Tem uma regra que diz o seguinte, que 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Bem, a partir disso aqui, desse dado que nós devemos memorizar, nós vamos fazer o seguinte. 1 grau é igual a 60 minutos, 1 minuto é igual a 60 segundos. Bem, é a base para os nossos exemplos, que nós sempre resolvemos exemplos, e a partir dos exemplos você vai ter condições de fazer uma série de exercícios. Então vamos partir para o primeiro exemplo. Bem, o primeiro exemplo, ele pede para transformar para minutos, igual como eu comentei no início. Nós vamos transformar para minutos. Ó, transforme em minutos. Como é que nós vamos transformar qualquer valor que está em graus e minutos, melhor, para segundos? Ou melhor, minutos, né? Então vamos lá. Letra A, o item A. Aqui está 2 graus e 15 minutos. 2 graus, 15 minutos. Como é que nós vamos converter isso aqui? Nós já sabemos que 1 grau é 60 minutos. Então nós vamos pegar o 2 e multiplicar por 60. E como esse 15 já está em minutos, nós simplesmente vamos somar, certo? Então ficaria 2 vezes 60, 120 minutos, mais 15 minutos é igual a 135 minutos. Pronto, ó. Tranquilo. Item B, por exemplo, item B. Nós temos 13 graus e 24 minutos, certo? Mesma forma, nós vamos transformar graus para minutos e depois somar os minutos que nós já temos. Então ficaria 13 vezes 60 mais 24 minutos, certo? Então quanto é que daria 13 vezes 60? Vou fazer aqui a conta aqui, 13 vezes 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6 com 7. Então daria 780 mais 24. Então 780 mais 24 é igual a 4, vai 1, 804 minutos, certo? Agora, o item C, ele pede 30 graus e 40 minutos. Mesma coisa, 30 graus e 40 minutos. Como é que nós vamos converter isso? O 30 converte para minutos. E o 40 já está em minutos, basta somar. Como é que converte minutos para, graus para minutos? 30 vezes 60
mais 40 minutos é igual. 30 vezes 60 dá 1.800, mais 40 é igual a 1.840 minutos. Então já sabe, sempre que pedir para transformar graus para minutos, basta pegar o que está em graus e multiplicar por 60. Então, já sabe, quando pede para transformar graus para minutos, basta multiplicar por 60, igual como nós fizemos nos exercícios anteriores, tá legal? Então, esse exemplo aqui já dá para vocês resolverem vários exercícios da apostila que eu vou colocar para vocês no portal. Bem, eu notei mais dois exemplos. Na apostila também ele pede para transformar graus e minutos. Ele dá o valor e pede para transformar graus e minutos. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer o inverso. Em vez de multiplicar, nós vamos dividir. Tá? Então vamos lá. Nós travamos o inverso, né? De minutos para graus. É o inverso. Só que tem uma regra. Então fique atento para essa regra que eu vou fazer agora. Bem, a letra A. Eu quero transformar 200 minutos para graus. Então 200 minutos para graus. O que eu vou fazer? Vou pegar o 200 e dividir por 60. Tá? Então 2 por 60 não dá. 20 por 60 não dá. Então 200. 260. Se for 2, dá 120, não é? 60 vezes 3, 180. 60 vezes 4, 240 passa, então é 3. 60 vezes 3, 180. Para 200 faltam 20. Pronto. Então, o resto aqui ficou 20. Agora, atenção para isso. O resto e o quociente. O quociente sempre vai ser o resultado do graus. O resto sempre vai ser os minutos. Então, qual seria a resposta aqui? Qual seria a resposta? 3 graus e 20 minutos. Pronto. Transforme em graus e minutos. Graus e minutos. Agora vamos partir para item B. O item B é 78 minutos. 78 minutos. Eu quero transformar para graus e minutos. Então vamos lá. Qual é o procedimento? Dividir por 60. Dividir por 60. Isso aqui é mais fácil, né? 7 por 60 não dá. 78 por 60 dá. Se fosse 2, 60 vezes 2, 180 passa. Então é 1, né? 60 vezes 1, 60. Para 78, faltam 18. Então o resto deu aqui. Então não pode esquecer, o quociente sempre vai ser graus. O resto sempre vai ser minutos. Tá? Então, ó, qual seria a resposta aqui? 1 grau e 18 minutos. Certo? E agora o último item aqui. Letra C, eu vou fazer aqui. 480 minutos é igual a quantos graus e minutos? O que nós vamos fazer? Para transformar de minutos para graus e minutos, nós vamos fazer o seguinte, dividir por 60. 480 dividido por 60. 4 por 60 não dá, 48 por 60 não dá, 480. Bem, ele dá exato, né, que 60 vezes 8 é 480. Para 480 é zero. Então, olha aqui, como é que isso aqui ficou? O quociente sempre vai ser graus, né? O quociente sempre vai ser graus. O resto sempre vai ser os minutos. Então, qual seria a resposta aqui?
8 graus e 0 minutos. 0 tem valor? Não. Então a resposta aqui seria somente 8 graus. 8 graus. 480 minutos equivale a 8 graus. Bem, pessoal, então já sabe. Sempre que eu quero converter minutos para graus e minutos, divide por 60. O quociente sempre vai ser graus. O resto sempre vai ser minutos. Quando o resto der zero, você não precisa colocar, só coloca o valor do graus. Tudo bem? Agora eu vou partir para o terceiro e último exemplo. Como o procedimento é idêntico ao anterior, tá? É idêntico ao anterior, vocês vão ver o seguinte. Quando eu quero transformar segundos para minutos e segundos, quando eu quero transformar segundos para minutos e segundos, o que eu vou fazer? O procedimento é idêntico ao anterior. Eu vou dividir por 60. Então, como é que nós vamos dividir isso aqui por 60? Normal. 1 por 60 não dá. 12 por 60 não dá. 125 por 60. Então, ó, 60 vezes 2, 120. Então é por 2 mesmo, né? 60 vezes 2, 120. Para 125, faltam 5. Ó. Então o resto foi 5. Mas só que agora é o seguinte. O quociente, no caso aqui que é o 2, vai ser os minutos. E o resto vai ser os segundos. Tá? Porque eu quero transformar minutos em segundos. Minutos e segundos. Repetindo, o quociente vai ser os minutos. O resto vai ser os segundos. Então, como é que você colocaria a resposta aqui? Colocaria a resposta. 2 minutos e 5 segundos. Tá legal? Então, a partir daqui, nós vamos fazer vários exercícios da apostila. Eu separei 3 casos, se não me engano, para vocês, tá? Que vai estar no portal. Pessoal, antes de resolver qualquer exercício, vejam a videoaula. Por quê? Porque os exemplos são muito parecidos com os exercícios da apostila, que nós trabalhamos assim desde que nós começamos a trabalhar as aulas presenciais. Da mesma forma, sempre eu coloco teoria, exemplos, e a partir dos exemplos vocês têm condições de fazer vários exercícios. Então, pessoal, a conclusão aqui dessa aula, videoaula 4, e um lembrete para vocês. Fiquem em casa.